Olá, crianças do Geração Vida. Olá, famílias IBP. Que prazer estar com vocês aqui de novo. É bom que a gente fique assim, ó, bem pertinho para matar um pouquinho a saudade. Como é que vocês estão? Vocês estão conseguindo ler a Bíblia aí durante a semana? Estão conseguindo orar? Como é que está sendo a convivência de vocês? Espero que bem, né? Andamos na companhia do nosso Deus e Ele é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de contentamento. E nele nós encontramos tudo aquilo que o nosso coração precisa. Olha, deixa eu falar para vocês uma coisa. Esse mês de julho nós estamos iniciando com algumas surpresas para vocês. Mas não vou falar não, vou deixar vocês só na curiosidade. Vão acompanhando aí nas redes sociais que a gente vai estar informando programações especiais para vocês, para as crianças e para as famílias de nossa igreja. Ah, sim, aproveita aí e compartilha esse vídeo, esse link desse vídeo com toda a criançada que você conhecer, espalhar aí para as crianças da tua escola, para os teus vizinhos, para os teus amigos, para os contatos do WhatsApp do papai e da mamãe. Vamos lá abençoar outras famílias. Semana passada, a gente concluiu a última lição da série Descobridores, onde a gente pôde aprender várias verdades que a Bíblia nos ensina. Como é que a Bíblia pode ser usada na nossa vida. E aí, esse mês, estamos iniciando uma nova série e você não pode perder. Porque se perder você vai ficar com a informação incompleta, né? Então, vamos assistir, acompanhar todos os vídeos da série. O nome dessa série é Verdadeiro Líder. Eu sou um líder que serve e influencia. Você pode repetir comigo aí o título dessa série que a gente vai estudar? Verdadeiro Líder. Eu sou um líder que serve e influencia. Sim. Você sabia que Jesus te chamou para ser líder? Sim. Ele te chamou para ser líder. Ele me chamou para ser líder. Mas antes de a gente entrar um pouquinho nessa história de liderança aí que Jesus nos chamou, eu queria saber um pouquinho de vocês. Vocês sabem o que é ser líder? O que é ser um líder? Quero ver se você sabe, tá certo? Vou colocar aqui, você vai me responder. Vou colocar 3 alternativas e você vai responder se é a letra A, se é a letra B ou se é a letra C. Pode ser assim? Letra A. Líder é alguém que tem muitos privilégios porque ele ocupa um cargo importante. Será que é isso que é ser líder? Ah, eu tenho um cargo importante, tenho um certo status e aí eu tenho muitos privilégios. Eu sou uma pessoa que é bajulada, né? Que todo mundo vai bater palmas para mim e eu vou dar muitas ordens às pessoas. Será que é isso que é ser um líder? Letra B. Ou será que o líder é aquela pessoa que dá ordens e outras pessoas obedecem? Ele só faz isso, dá ordens e outros obedecem. Faça isso, faça aquilo. Isso é ser um verdadeiro líder? Ou letra C. Líder é aquele que influencia no comportamento ou no modo de pensar de alguém. E aí? Será que o líder é a letra A? Alguém que tem muitos privilégios por conta do cargo que ocupa? A letra B, alguém que só dá ordens para outros obedecerem? Ou letra C, é aquele que influencia no comportamento ou no modo de pensar de alguém? Vou contar até 5 para tu responder, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Gente, líder sim. Não é uma pessoa, é uma pessoa que ocupa um cargo. Sim, ela tem uma tarefa importante a executar. Mas nem por isso essa pessoa vai viver de privilégios. E vai viver se achando como a pessoa mais importante daquele grupo. Então não é a letra A, tá? Líder sim, é uma pessoa que dá algumas instruções, algumas ordens. Sim, faz parte da liderança. Mas isso ainda não é ser o verdadeiro líder. Se a gente for para o dicionário, a gente vai ver que líder sim tem
um cargo, tem uma missão importante para executar, tem algumas ordens para dar, mas o dicionário nos diz uma coisa interessante sobre liderança, que líder é aquele que influencia o comportamento ou o modo de pensar de alguém. Sim, é a letra C. Palmas para você que respondeu a letra C. Exatamente. E interessante, gente, que essa definição de liderança não é a definição que a gente costuma encontrar aí pelo mundo, né? As pessoas acham que ser líder, né? É tudo isso que a gente falou aqui. E esquecem de influenciar comportamento ou o modo de pensar de alguém. E foi exatamente assim que Jesus nos ensinou como era a liderança dele. Aí você deve me perguntar, tá certo, tia Kessia, mas Jesus me chamou para liderar o quê? Eu sou uma criança, estou na minha casa, ou eu sou uma dona de casa, sou mãe, tenho os meus filhos, sou pai, tenho os meus filhos. Vou liderar o quê? Não tenho nem cargo importante? Olha que interessante. Jesus nos chamou para sermos representantes do reino de Deus na terra. Sim, foi isso que ele disse pra gente. Ele deu uma missão muito importante. E a gente precisa honrar essa missão. Ou seja, ele deu um encargo pra gente. Ser representante do reino dele. Viver conforme a Bíblia nos diz. É isso mesmo. A liderança de Cristo, o modo de liderança que a Bíblia apresenta para a gente, inclusive a Bíblia está cheia de exemplos de bons líderes, mas também de maus líderes. E a gente vai estudar agora os bons líderes. A Bíblia está cheia desses exemplos que nos dizem como nós devemos aprender com a Bíblia para exercer a liderança de ser exemplo e sermos representantes do reino de Deus aqui na terra. Isso em todas as áreas da nossa vida. Ele nos chama para sermos líderes na nossa escola, representando o reino de Deus na nossa escola, na nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos familiares, em todas as áreas de nossa vida. E aí, o que é que a gente vai aprender? Essa unidade vamos aprender as características de um verdadeiro líder. Sim, precisamos aprender sim. E aí, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Quem já souber ler pode abrir a Bíblia sozinho. E quem ainda está aprendendo pode chamar o pai ou a mãe. O versículo vai estar aqui disponível, Marcos 10, 43 e 44. Mas é importante que você pegue a sua Bíblia, pegue um lapisinho aí, grifa a tua Bíblia para não esquecer esse versículo, porque ele é muito importante. Jesus disse, Marcos 10, 43 e 44. Jesus disse, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Olha o que Jesus está dizendo. Quem quiser ser grande, quiser ocupar uma posição de destaque, que comece a servir os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. O que é que vocês entenderam disso, hein? Olha, que parece uma contradição. Jesus está dizendo que um líder, ele serve. Ele não é servido. E um líder, realmente, ele serve e influencia. E aí, dentro disso, a gente vai estudar a lição de hoje sobre um homem que foi um grande líder. Olha só, o rei Davi. Com certeza você já deve ter ouvido alguma história de Davi. A história mais famosa dele, eu acho que é, que ele foi lá e lutou contra Golias e destruiu o gigante. Sim, um homem que estava afrontando o povo de Deus, afrontando o próprio Deus. Mas olha que interessante. Você sabia que Davi, ele foi um grande rei, ele se tornou um grande rei. E ele influenciou não somente a sua época. Davi, ele teve uma vida de influência que chegou até nós hoje. Davi, ele escreveu muitos dos salmos que estão na Bíblia. Salmos que nós lemos
e que até viraram letras de muitas músicas que cantamos a Deus. Para você ver o tamanho da influência de Davi. Tudo isso porque a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E é por isso que a gente tem que aprender com a vida de Davi. Aprender que coração é esse de líder que Deus tanto se agradou de Davi. Olha, vou falar para vocês aqui. Davi, ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Ele foi ungido, ainda muito novinho. Ou seja, ele foi escolhido para ser líder. Ele era muito novo mesmo. E nessa época, ele tomava conta dos rebanhos de ovelhas do pai. Ele trabalhava para o pai dele. E ele estava lá no campo quando chegou o profeta Samuel na casa do pai de Davi, de Jessé. Vai ficar aqui na telinha para você depois dar uma conferida com seu pai e sua mãe sobre a história de Davi. E aí Davi foi convocado por Deus para ser líder do povo de Israel. E era muito jovem, estava lá cuidando do rebanho. E aí, depois que ele foi ungido rei, o que aconteceu? Você acha que Davi ficou lá dizendo, não, eu sou mais importante do que os outros, eu fui escolhido para ser rei de Israel? Não. Davi não foi soberbo. Ele continuou sendo humilde e ele voltou lá para o pasto para cuidar das ovelhas do pai dele. Sabe por quê? Porque ele entendia que aquilo que Deus tinha reservado para ele tinha um momento para acontecer. Haveria um momento em que ele se tornaria rei de Israel. Mas antes dele se tornar rei de Israel, Deus queria preparar Davi para chegar até esse lugar. Isso. E aí chegou um certo dia que Davi, olha, uma coisa que eu falo para vocês muito importante é que Davi, além de um filho muito obediente ao seu pai, ele também não costumava brigar com seus irmãos. Davi, ele era um adorador, né? Foi compositor, como eu já disse aqui. Ele acreditava que de Deus vinha a força necessária para que ele pudesse vencer os desafios da sua vida. E ele tinha uma característica muito importante, um coração que sabia perdoar. Um coração que não guardava coisas que não vinham de Deus. Ele só guardava no coração coisas que vinham de Deus. E aí, gente, teve um dia que o seu pai, depois que ele já tinha sido ungido rei, né? Chamado para liderar Israel, o seu pai chegou para ele e disse, Davi, vá lá no acampamento onde estão os seus 3 irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos de Davi estavam no acampamento porque eles faziam parte do exército do rei Saul. E o povo de Israel estava brigando, estava em guerra com o povo filisteu, certo? O povo filisteu estava ali humilhando o povo de Israel, querendo tomar as suas terras, acabar com os moradores. E aí o pai de Davi, lógico, tinha 3 filhos na guerra, estavam lá no acampamento, pediu para Davi ir lá levar um lanche para os seus irmãos e ver como eles estavam e voltar para casa para dizer se os seus irmãos estavam bem. Aí você pode me dizer assim, e rei lá leva lanche? Rei lá fica fazendo esse tipo de coisa? Pois é, Davi não chegou para o seu pai para dizer assim, pai, eu não vou porque um rei não leva lanche. Não, nada disso. Davi tirou a soberba do seu coração, colocou a humildade no seu coração e ele disse, sim, pai, eu vou. E a Bíblia diz que ele acordou muito cedinho, de madrugada ainda, e foi lá no acampamento levar o lanche para os seus irmãos, fazer aquilo que seu pai tinha lhe ordenado. Ele obedeceu, e isso a gente vai ver aqui, ó, em 1 Samuel 17, 20. A Bíblia diz isso, que na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, né? Deixou alguém tomando conta das ovelhas, pegou os mantimentos e foi lá fazer o que o seu pai tinha mandado. Chegando lá no acampamento, aconteceu uma coisa muito importante. Os irmãos de Davi estavam lá
Quando viram Davi chegar com a comida, Davi se interessou de saber quem era lá o filisteu, né? O Golias, o gigante, que estava afrontando o povo de Deus. Aí um dos irmãos de Davi disse: "O que você está fazendo aqui, menino? Olha só, você é só um pastor de ovelhas, isso aqui não é para você." Davi foi humilhado pelos seus irmãos. Ele sofreu bullying. Sim. Já aconteceu com você sofrer bullying? Alguém dizer que você é de tal jeito, tal forma e caçoar de você, rir de você? Como é que você se sentiu? A gente se sente muito triste, né? Mas Davi não guardou esse sentimento no seu coração, de jeito nenhum. Davi, vamos lembrar, ele só guardava aquilo que vinha de Deus na sua vida. E ele não acreditou naquela mentira não, porque aquilo era mentira. Ele sabia o que Deus tinha reservado para ele e que Deus o estava preparando para servir ao povo de Israel. E como um verdadeiro líder, Davi não acreditou nas mentiras. Ele confiou na palavra que Deus tinha dito a ele através do profeta Samuel. E Davi, ele acabou se oferecendo para ajudar o exército de Israel a derrotar o gigante. Sim, e aí a história você já sabe. Ele foi lá, se apresentou para o rei, disse que iria lutar em nome de Deus e que Deus já tinha livrado ele de leões, de ursos que tentavam matar as ovelhas do rebanho de seu pai. E ele sabia que a confiança e a força dele vinham de Deus. E ele disse: eu vou. Não tem ninguém para ir? Eu vou, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E vou vencer em nome de Deus, porque Ele é a minha força. E aí Davi foi e venceu o gigante e conseguiu tirar a afronta que os filisteus estavam fazendo ao povo de Israel. E o que a gente pode aprender com tudo isso da vida de Davi? Davi não acreditou em mentiras. Davi confiou no Senhor. Davi, ele tinha um relacionamento com Deus. E ele não acreditou naquilo que os irmãos, as pessoas mais próximas a ele, muitas vezes até entristecem a gente, algumas coisas que a gente escuta das pessoas mais próximas, dos amigos mais próximos. Mas ele não acreditou em nada disso. Davi manteve em seu coração a humildade, obediência a seu pai, vivia buscando comunhão com seus irmãos. A Bíblia não diz que ele bateu boca com os irmãos, de jeito nenhum. E é esse exemplo que a gente precisa ter em nossa mente. Sabe, crianças, na Bíblia nós encontramos muitas verdades, muitos exemplos do que a gente deve guardar em nosso coração. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia sempre e a gente aprender e memorizar os versículos. Porque quando a gente precisar, quando vierem essas mentiras, as pessoas disserem coisas que vão magoar o nosso coração, acontecerem essas coisas na nossa vida, a gente vai ter aquela palavra de Deus, assim como a gente aprendeu na série passada, e vai usar a Bíblia como uma espada para defender a nossa alma, o nosso coração, de todas essas palavras que não agradam a Deus e que não vão nos ajudar. E que só vão atrapalhar, né, o nosso chamado, aquilo que Deus chamou a gente para ser líder, né, e influenciar. E aí na Bíblia a gente encontra vários exemplos. A Bíblia diz que nós somos amigos de Deus, que nós somos escolhidos de Deus. A Bíblia diz que você não precisa ser o maior de todos para ser especial. Não, a Bíblia diz que você é especial para Deus. A Bíblia diz que Deus é o Pai perfeito, que Deus toma conta da tua vida e cada uma das coisas que você precisa, Ele supre. Não te deixa faltar absolutamente nada. E aí eu queria te convidar nesse momento para fechar os olhinhos, acalmar o teu coração, põe a mão no teu coração. Queria convidar também, se o pai ou a mãe tá aí, a participar desse momento, sim. E aí a gente vai conversar com o Espírito Santo nesse momento.
a gente vai dizer ao Espírito Santo aquilo que está no nosso coração, coisas que a gente às vezes tem guardado, que não agradam a Deus, que não estão fazendo bem para nossa alma e que a gente precisa colocar diante dele e pedir para ele tirar. Então vamos pedir para ele revelar ao nosso coração essas coisas, porque o coração de um verdadeiro líder é um coração que vai guardar os tesouros de Deus, as bênçãos que Deus tem preparada para a gente, que estão escritas na Bíblia, todas essas verdades. Vamos lá, fecha os teus olhos. Senhor Deus, eu te peço nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor possa ir visitar cada casa que está conosco agora, possa sondar os corações de cada criança e dos adultos que estão com elas. Assim como Davi escreveu, veja, Senhor, se há algo no nosso coração que não te agrada. Sonda os nossos corações. O Senhor que nos criou conhece os nossos pensamentos. Então, Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele a cada criança, a cada adulto, aquilo que eles precisam tirar do seu coração. E que o Senhor possa encher os seus corações com as verdades que estão escritas na Bíblia. As verdades daquilo que tu tens para cada um de nós. E que cada criança, cada adulto possa ser cheio do teu Espírito, cheio da certeza da tua palavra e possa viver de forma a influenciar, ser um líder verdadeiro, com o coração que está guardado em ti. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou te fazer um desafio. Quando terminar aqui o vídeo, você vai pegar um papel, pega um lápis ou uma caneta. E aí eu vou pedir para você escrever, se você souber escrever, ou desenhar, se você não souber ainda escrever, ou achar que é melhor desenhar, para você colocar lá no papel aquilo que o Espírito Santo acabou de te dizer. Aquilo que o Espírito Santo acabou de dizer ao seu coração, que você precisa tirar do seu coração e jogar fora. Quem sabe é uma desobediência que insiste em continuar, né, desobedecendo aos seus pais. Quem sabe é indisciplina. Quem sabe é uma preguiça, né? Não quer aí se empenhar nos estudos, ou não quer ajudar os pais nas tarefas domésticas. Ou quem sabe a preguiça de ler a Bíblia, né? Porque às vezes assistir televisão é melhor. Quem sabe o Espírito Santo te revelou mágoa, alguma coisa que alguém falou que te machucou, que de repente algum dos teus irmãos ou amigos ou até mesmo algum dos seus pais falou para você e você achou que aquilo, né, não foi legal de ouvir. Quem sabe é isso? Um bullying, enfim. Te desafio agora a colocar no papel, você pode desenhar ou escrever o que o Espírito Santo te falou. E quando você terminar de colocar aquilo no papel, você vai apresentar aquilo para Deus e dizer assim: olha aqui, Deus, estou te entregando isso, tirando do meu coração, me ajuda a guardar o meu coração em ti e jogar fora aquilo que não te agrada. Tá certo? Mas aí eu vou repetir com você o versículo dessa unidade, só para a gente encerrar. Marcos 10, 43 e 44. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações hoje. E eu espero que você possa estar colocando em prática. Não esqueça, criançada, você foi chamado para ser líder. Um líder que serve e que influencia. E, portanto, precisa ter no seu coração características que venham de Deus. Segue lá nossas redes sociais. Vai lá no nosso Instagram, se você ainda não segue, @redegv. Curte lá nossas postagens.
marca lá os seus amigos nas nossas postagens e segue as nossas redes sociais. Fica com Deus, um grande abraço e um grande beijo para vocês. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É importante saber agradecer.